Sim, Jesus falou a palavra gay em dois evangelhos, em Mateus e em Lucas. Ele usou a mesma palavra que Paulo usa, mas vem comigo que eu vou te contar tudo. Tattvamasi Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, a gente vai partir de um pressuposto que quase ninguém faz, que é, eu já te disse, tradutor, traidor. O tradutor sempre vai trair alguma coisa. A tradução tem um objetivo único. Vamos lá. A primeira passagem muito famosa, né, é 1 Coríntios 6:9. Lá, Paulo descreve as coisas daqueles que não herdarão o reino dos céus. Entre eles os maldizentes, aqueles que falam mal das pessoas, os beberrões. Enfim, ele fala sobre todos, você vai ver já no meu comentário aqui no vídeo. E você conhece esse texto. Não vou nem ler, porque todo mundo conhece esse texto. É o texto que as pessoas geralmente vão usar para falar que Deus não gosta de homossexual e blá blá blá. Mas vamos lá. Mas eu quero te mostrar aqui essa mesma palavra, malakoi. Fica atento no vídeo. Já já eu vou lá pro computador e vou te mostrar como é que funciona isso. Ele aparece em dois momentos. Em Mateus 7:25. Deixa eu conferir aqui. Na verdade é aquela parte. Vou ler uma parte, tá? Começa lá no 18. Os discípulos de João informaram-no de todos seus fatos, chamando-os dois deles. João mandou-os ao Senhor, dizendo-lhe: És tu que está vindo ou devemos esperar o outro? Ao chegarem junto dele, os homens disseram: João Batista mandou-nos ter contigo para perguntar: És tu o que está vindo ou devemos esperar outro? Nessa altura, Jesus curava muitos das suas doenças, padecimentos e espíritos malignos e concedia a vista a muitos cegos. Disse-lhe em resposta: Ide contar a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos estão curados e surdos ouvem. Mortos ressuscitam, mendigos são destinatários da boa nova, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Agora vamos lá. Tendo retirado-se os mensageiros de João, Jesus começou a falar à multidão sobre ele. Ele quem? João Batista? Não sei. Mas aí Jesus pergunta: Saístes para o deserto para ver o quê? Uma cana sacudida pelo vento? Jesus repete em 25. Mas saíste para ver o quê? Alguém vestido com roupas finas? Você vai ver lá no vídeo, alguém vestido com roupas finas? Os que usam roupas faustosas, bonitas, vivem no luxo e estão no palácio dos reis? E Jesus repete: Mas saíste para ver o quê? Um profeta. Digo-vos sim, que ele é mais do que um profeta. É aquele quem ficou escrito. E eis que pergunta. Então, ele disse que não é para esperar um malacói, uma pessoa vestida de trajes bonitos, um pavão. A palavra malacói está aqui. A exata mesma palavra que Paulo usou lá para falar que não herdaria o reino dos céus. Mas ele não estava falando de gay. Ele estava falando de pessoas. Jesus usou essa palavra antes de Paulo. Os evangelhos, embora cronologicamente tenham sido escritos depois, foram sobre algo que aconteceu antes de Paulo. Jesus já havia dito que talvez as pessoas ricas, cheias de pompom, cheias de frescuras. Lembrei, tem pastor, tem pastora, tem crente que é assim, né, gente? Olha só, pessoas que usam vestido de roupas finas e roupas faustosas. Quanta pastora eu vejo assim, quanto irmã anda assim, né? Eu acho que ele está culpando a pessoa errada. Tem uma segunda palavra, é acerconoitai, a gente fala sobre ela depois. E não para por aí não, tá? Eu falei Lucas, né? Vamos lá. Aqui a gente tem agora Mateus. Mateus nos diz algo semelhante. Mateus 11, tá? Mateus 11. Oficialmente está Mateus 11, 7.
7, não, 8. Ele continua. Como os evangélicos são. Alguns vão ter coisas idênticas, aqui continua a mesma coisa, né? João Batista, por seu lado, tendo ouvido na prisão os feitos do Cristo, enviou recado através dos seus discípulos e disse-lhes: Tu és o que vem ou devemos esperar outro? Aí isso continua, é a mesma parte, o que prova que essa palavra saiu da boca de Jesus, porque duas pessoas falaram: Mateus, que era um discípulo, e depois Lucas, que foi um discípulo tardio. Os dois colocaram as mesmas palavras na boca de Jesus. Jesus disse malakoi, mas não se referindo à orientação sexual. E sim, vamos lá? Então, no Mateus 11, 8, ele pergunta, vou ler antes, Mateus 7, para ter um contexto. Tendo este partido, João Batista, Jesus começou a falar a multidões acerca de João. Jesus está maldizendo João aí já, né? Tem um problema. Saíste para o deserto para ver o quê? Jesus pergunta. Uma cana sacudida pelo vento? Mas saíste para ver o quê? Alguém vestido com roupas finas? Malacói. Os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Olha. Mas saíste para ver o que? Ele insiste. Um profeta? Digo-vos sim, que é mais do que um profeta. Este é aquele sobre quem ficou escrito. Eis que enviou a mensagem. Mas você viu, e você vai ver escrito, você vai poder conferir na sua Bíblia. A sua está em português, mas você vai poder conferir escrevendo no Google. Não precisa de entrar em site complicado nenhuma. Pode entrar. Vai naquele site de tradução que tem grego. A gente vai ver já já, você vai ver no meu vídeo agora, explicando detalhes. E você pega a sua Bíblia. Vamos ver que Jesus falou a mesma palavra. A mesma palavra que Paulo falou e as pessoas condenam, as pessoas são assim. Não está falando de gay. Neste momento, não. Há um hiato que será respondido depois. Que é a palavra arserkonoitai. Essa é uma outra palavra, mas o que se traduz na nova versão internacional, está lá, homossexuais passivos. Bom, os passivos podem ficar tranquilo aí então, porque tá falando deles não. Talvez ativo esteja, a gente fala sobre isso depois. Mas te vejo já já, lá no vídeo. Vamos lá? Oi, oi, oi. A gente vai então continuar falando sobre aquele tema, mas eu vou fazer uma coisa importante. Eu sei que vou te distrair um pouco, pode dar uma travada no vídeo. Eu vou ficar sem imagem por um tempo, mas você vai continuar me ouvindo e eu vou escrever para você entender. É uma lógica tão simples que você só precisa do seu Google, nada mais. Você precisa do Google. O que mais? Você precisa do Google. É isso. Você não precisa de pegar uma Bíblia de tradução, de nada. Por hora, nada. Eu quero só te mostrar o que você não tinha visto antes porque você não sabia uma língua. Hum? Ok? Ok? Ok. Geralmente, quando a gente fala da palavra homossexualidade na Bíblia, a gente tem aí a famosa passagem de 1 Coríntios, eu botei aqui está em inglês. 1 Coríntios 6, 9. Eu pedi em português e grego. Então a gente vai para cá. Original, textos receptos, é uma das versões que a gente tem da Bíblia aí. Nessa parte é o que as pessoas geralmente vão usar como chave a palavra malakoi. Isso aqui é um M de mi. Isso aqui é um A, ma. Isso aqui é o lambda. Matemática você também lembra, hein? Tem o alfa, o mi, então malakoi. Estou te enganando, não, você pode ver a palavra aqui, malakoi. Ok. A palavra malakoi, aqui, a primeira, tá? Aqui tem a palavra acerconoitai. Eu não vou entrar nessa neste momento. Ela se trata de um neologismo criado por Paulo. Mas a gente fala sobre ela depois. Ela está aqui sim, tá? Está escrita aqui sim, tá? Mas o que a gente quer aqui é isso aqui, ó. A gente conhece esse trecho, né? Na Almeida, ele fala: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas. Não herdarão o reino do céu. Na NVI, não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar,
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexual passivo. Eu acho muito interessante como é que a Bíblia fica moderna, né? Já está sabendo o que, que é ativo, passivo, né? Então tá daqui, né? Ele só que chamava antes de efeminado, mas aqui a palavra malakoi, então guarda esse primeiro dado, hein? Malakoi para Paulo significa homossexual passivo, ou na Almeida, efeminado. Mas você vai falar assim, mas isso se repete mais uma vez em Timóteo. Não, mentira, Timóteo não traz essa palavra. Em Timóteo, a Paulo lista. Ah, tá. Como é que eu busquei de novo? Olha só, gente. Primeiro a Timóteo 1:10 em português e grego. Escreve isso no Google, tá? Onde que tá lá? Então a gente tem lá. Aos impuros, aos sodomitas, e a palavra sodomita aqui, olha só, aqui apareceu a palavra sodomita antes, né? Que está escrito, cadê? Não tem, viu só? Não tem. Por que não tem? Ele tem a palavra acerconoitais, que segundo o Google, homens que se deitam com homens ou sodomitas. Essa aqui apareceu em Coríntios e apareceu em Timóteo, tá? Pode tomar nota aqui, ó. Tá tudo aqui em cima. 1 Coríntios 69, escreve lá português e grego, você vai achar a palavra por hora. Então, eu vou ignorar por hora, tá? A palavra, essa segunda palavra, né? Porque aqui está falando dos homossexuais passivos, né? Como ele disse lá. Se for assim, os passivos estão perdoados, tá? Porque os passivos não são ditos. Não, essa palavra não aparece, só aparece na tradução que ele diz. Mas tudo bem, não é esse o caso, não. O caso maior é que as pessoas não sabem. Vamos lá. A palavra acerconoitai, vamos ver ela aqui de novo. Malakóis. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês? Ó. Ma, lambda, lakóis. Malakóis. A tradução aqui, ó, foi um homem vestido de roupas finas. Confere aí, dá uma olhadinha. Confere no seu. Aqui está Malacóis, ó. Ele não fala aquela outra palavra, Serconoitai, isso é um outro vídeo, mas eu quero conversar hoje sobre a palavra malacói. Então, sim, essa palavra existia na Bíblia. Se a gente vai recusar, tudo bem, as cartas de Paulo, mas a gente vai seguir os evangelhos, essa está, sim, no evangelho, tá? Malacóis, está lá escrito um homem vestido de roupas finas. Eu não vou continuar lendo para você, não, porque não sou seu leitor de Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia bonitinha aí, em Lucas 25, tá? Lucas 25. Aqui, segundo o Google de novo, relata quando Jesus pergunta ao povo o que eles foram ver no deserto, referindo às vestimentas e ao estilo de vida luxuoso de João Batista. Olha só que interessante, de João Batista. Então, João Batista, será que João Batista era um malacói? Ou malacóis visitavam João Batista? Não sei, mas a palavra está aqui. Lembra, gente, que a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo, tá? Ela foi traduzida. Essa palavra, de fato, isso está na Bíblia, tá? A palavra malacóis, como eu disse, está sim em 1 Coríntios. Não está em Timóteo, como dizem. Está uma outra palavra, que a gente vai falar sobre ela depois, mas essa, na tradução da NVI, diz homossexuais passivos. Vamos continuar lá. Então a palavra malacói existia, olha só, você vai continuar na sua Bíblia lá, em Lucas 7:25, tá? Você vai ver. Mas o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Se você olhar na sua Bíblia, vai estar em letra vermelha, porque isso foi a palavra de Jesus. Ele usou a palavra malacói. Alá ti efilase idei anthropon en malakóis. Está escrito, está lá. Alá ti exave idei anthropon en malakóis. Tá lá.
Então, Jesus disse, ele usou essa palavra, mas como crítica aí à vida luxuosa de João Batista. Checa na sua Bíblia, não tem que te mostrar nada, não. Você que tem que olhar na sua Bíblia. E a gente vai no próximo, Mateus 1:8. Em Mateus 1:8, cadê Mateus 1:8? Tá aqui, vamos para Mateus 1:8. Você pode pesquisar em outras Bíblias, tá? Aqui é só para fazer assim, isso aqui é a coisa mais simples do mundo, né? Mateus 11:8 em português e em grego. Vocês sabem que a Bíblia foi feita em grego, né? Vamos lá, a palavra. Vamos lá, eu vou primeiro quero ir para a palavra. Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que eles que trajam vestes luxuosas estão na casa dos reis. E aqui a gente tem a palavra Malacóis. De novo, colocada na boca de Jesus, primeiro por Lucas 7:25, depois por Mateus 11:8. Isso aqui, na verdade, quando vocês virem, se tiver aquela versão que tem as palavras de Jesus em vermelho, isso aqui foi a palavra de Jesus. Ele está dizendo essa palavra. Ele usou a palavra malacói, significado homem trajado de roupa luxuosa. Olha o que ele comenta aqui em cima, para vocês verem. Jesus questiona a multidão sobre o tipo de pessoas que foram ver no deserto, contrastando a austeridade de João Batista com o luxo e a vaidade da realeza. A gente pode estar falando de gente rico. Ele faz uma pergunta sobre gente rica. Então, gente rica que fica com luxo e vaidade é malacói. Se isso é malacói, os pastores todos estão sifo, né? Aquela palavra que a gente gosta de dizer, tá na moda, né? A palavra sifo, porque eles andam aí de forma luxuosa e com a vaidade da realeza. Então a palavra sim, ela está aqui de novo, colocada na boca de Jesus, mas para falar de Lucas, Lucas narrou isso e Mateus narrou a mesma cena. Jesus está falando das pessoas ricas, luxuosas, que se vestem pomposamente. E aí me vem um tradutor idiota e vai colocar essa mesma palavra. Ele não colocou em Timóteo, tá? Timóteo não aparece, parece uma outra que a gente fala depois. E aqui coloca em Coríntios 6:9 que essa palavra existe. Na boca de Jesus significava homem que está vestido de roupa sofisticada, mas na boca de Paulo virou viado? Não, não é por aí. Vamos pensar então, o objetivo aqui que a gente pensa, olha só, malacóis. Viu aqui? Ó, homem trajado de veste luxuosa. Quer ver de novo, ó? Posso fazer um zoom, ó. Deixa eu ver se eu consigo um zoom para você ver aqui. Malacóis. Aí não sou eu que estou dizendo, né? Malacóis. Que é a mesma que Coríntios também vai dizer lá, ó. Essa aqui, ó. Malacóis. Deixa eu botar grande também para ser justo, né? Não está crescendo, não. Aqui, ó. Malacói. Beleza? E aqui, ó, traduzir, se a gente for colocar, ele vai dizer lá, macio. Olha, tá mais próximo para os frescos, no sentido de que usam roupas sofisticadas, que se assoberbam da coisa, não é não? Pois é, pois é, pois é. Eu quero que você cheque na sua Bíblia e já já eu volto a falar com você. Espera só um pouquinho, só vou desligar o computador e vou para um outro lugar. Vejo você no próximo, na próxima parte. Você não vai nem perceber que eu saí daqui. Quer ver só? 1, 2, 3 e. Fala, pessoal. Então, você viu que a mesmíssima palavra, quando as pessoas às vezes falam, Jesus nunca falou nem de grana. Falou. Se vocês pegarem a tradução que deram para ela, Jesus falou de gays. Só que ele queria dizer uma outra coisa. E essa outra coisa não foi dita uma vez, não. Ela foi dita 2 vezes. Mateus, oficialmente, né? Quem crê, tudo certo aí. Mateus foi um discípulo de verdade, foi um dos 12. Lucas foi um médico bem detalhista. Quem conhece a biografia do evangelista Lucas, é uma biografia bem interessante. Recomendo. É um livro bem grosso, mas vale a pena ler. E Lucas, o médico de alguma coisa, você faz já já.
E é confirmado por Lucas. E sabe aquelas, quando você tem aquela Bíblia, né? Acho que eu falei lá. Se a sua Bíblia tiver vermelho as palavras de Jesus, você vai ver que Jesus está dizendo essa palavra. Só que a tradução está dizendo uma outra coisa. Eu não quero que você acredite em mim, não. Escreve aquilo que eu te falei. Escreve o nome do versículo que você quer achar e coloca lá, português e grego. Ele vai te dar as duas versões. Eu prefiro o inglês às vezes porque é mais fiel, mas tudo bem. Acho que eu vou botar em algum lugar, eu já coloquei o post em inglês para você ver onde que é, mas a ideia é que você perceba que você está sendo traído. O que te diz é, se você anda muito cheio de luxo, cheio de pompa e circunstância, conheço gente assim, eu tô preocupada agora. Tô preocupada com essas pessoas. Eu sou meio simples, na verdade. Raramente eu vejo fazer bobagem. Mas, é importante perceber que você foi traído pelo tradutor. Ele traduziu errado. Pegue sua Bíblia, veja os versículos. Aqui embaixo na descrição eu escrevi de novo as transcrições, você pode dar uma checada, pode checar na versão que você quiser, procure. Vou te recomendar sempre os textos receptos, mas fique à vontade, qualquer um deles. Dá uma verificada em latim também, tá? Porque Lucas e Mateus foi traduzido depois, quer dizer, tudo foi traduzido para o latim por São Jerônimo. E dá uma olhadinha aí, tem muita coisa interessante que você vai descobrir que essa palavra quer dizer uma outra coisa, né? A ideia não é te dar resposta nenhuma, é te fazer pergunta e te dar instrumento para você buscar a resposta. Vai lá, seu pastor não deve saber grego. Acho que nem você. Tá tudo certo. Sempre tem alguém que vai saber alguma coisa. Eu não sei de um tanto de coisa, eu adoro aprender. Me ensina alguma coisa aqui embaixo. Você sabe mais grego que eu. Me ensina aqui embaixo. Traz aquele contexto. 2 vezes. Evangelistas diferentes, tempos. Não sei. Comenta aqui embaixo. Comenta, compartilha, dá um like. Te vejo no próximo vídeo.